A inflação acelerou em fevereiro, chegou a 1,31%, o maior valor por mês em 22 anos. O IBGE divulgou o balanço nesta quarta-feira, mesmo dia em que o presidente assinou uma medida provisória facilitando o crédito consignado para trabalhadores seletistas. Crédito, ou melhor, essa facilidade de crédito, supõe-se que vai causar pressão sobre os preços. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O aumento nos custos de habitação foi o principal destaque entre todos os grupos que compõem o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os reajustes chegaram a 4,44% em fevereiro. No mês anterior, os preços tinham recuado 3,08%. A mudança responde ao salto no valor da energia elétrica doméstica. As tarifas subiram 16,8% com o fim do bônus de Itaipu, que tinha segurado os preços até aqui. Os outros dois grupos que pressionaram o índice foram a educação, com o reajuste anual das mensalidades escolares, e os alimentos. O resultado de fevereiro, 1,31%, representa um salto na variação mensal do IPCA. Em janeiro, o índice tinha registrado um aumento bem menor, 0,16%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 5,06%, cada vez mais distante do centro da meta oficial, que é de 3%. A escalada dos preços tem obrigado o Banco Central a aumentar os juros para frear a atividade econômica e assim controlar a inflação. O Comitê de Política Monetária já afirmou que pretende subir em mais 1 ponto percentual a Selic na próxima reunião do colegiado, marcada para a semana que vem. O governo, entretanto, aposta na direção contrária, adotando iniciativas que impulsionam o consumo das famílias. Nesta quarta, o presidente Lula assinou a medida provisória do crédito do trabalhador. A MP facilita a contratação de crédito consignado para funcionários seletistas, que vão ter acesso a taxas mais baixas do que as praticadas hoje pelos bancos. O saldo do FGTS vai funcionar como uma garantia para as operações. A estimativa da Febraban é de que os contratos somem 120 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Na cerimônia, o presidente Lula defendeu o incentivo ao consumo e fez um gesto público de apoio ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Economia não se faz com mágica. A gente não inventa. A gente sabe que aquilo que é fácil hoje pode ser difícil amanhã. E por isso nós trabalhamos para que a coisa dê certo. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu já tive muitos ministros, muitos companheiros na Fazenda. Mas pode ter certeza, se vocês colaborarem, a gente vai terminar o nosso governo com o Haddad passando para a história como o melhor ministro da Fazenda que esse país já teve. Você viu o Sidônio ali atrás? Tinha um arzinho assim de diretor de um conjunto de câmara, para ver se ele estava, o solista ali, que é o Lula, claro, né? Ele é o solista. Se ele estava performando corretamente o que se... Está, Cris, usando essa figura de linguagem, a gente vê ele, digamos, empenhado em um só caminho, que a própria Eurásia tem dito, leio sempre que vocês escrevem, não se consegue esperar outra coisa desse governo nessa situação, a não ser esse estímulo à demanda. É suficiente do ponto de vista político? Olha, eu acho, você colocou muito bem na sua abertura desse programa. Se você toma medidas de estímulo à demanda, mesmo que sejam pontuais e não uma guinada muito forte na política econômica, não estamos falando de mudar a meta fiscal, não estamos falando de medidas, não é, como uma PEC, não é, que você adiciona 40, 50 bilhões de reais na economia diretamente. Mas você está estimulando o consumo com várias medidas. E a reforma da renda que está por vir também deve estimular o consumo em 2026. Isso vai contra o objetivo e o trabalho do Banco Central e também da equipe econômica de manter uma política fiscal mais restritiva, de tentar esfriar a economia e, portanto, controlar a inflação. Então, essas medidas que podem ter ganhos em alguns segmentos do eleitorado, vem a um custo com uma inflação mais elevada, não só porque estimula a demanda, mas também porque deixa o câmbio mais depreciado. E a gente sabe que isso aumenta o custo de importação
e também tem impacto em preços sensíveis. Então, você está puxando com uma mão e entregando com a outra. E eu acho que a sua leitura, os seus comentários de abertura, vão exatamente na nossa visão da Eurásia. A gente olha as eleições de 2024. Não combinamos, hein, Cris? Não, eu só digo que está bem de acordo com a nossa leitura sobre as eleições mundiais de 2024. Você pega todas as eleições de 2024, quase todos os incumbentes, com a exceção ao México, perderam espaço. E o fio condutor de todos é que custo de vida foi o enorme calcanhar de Aquiles para os incumbentes. Excelente, a provocação está no ar. A gente tem que saber balançar qual é o custo político do que ele está fazendo em termos de benefício. O que isso lhe traz? Benefícios políticos. E qual é o custo para a economia? Está aí, você consegue iniciar essa tentativa de colocar esses dois componentes na balança e ver como é que ela se equilibra ou não se equilibra? Os custos para a economia das iniciativas do governo pró-consumo e os benefícios políticos eleitorais? William, está muito claro de que são coisas pequenas. É óbvio que a isenção do imposto de renda é um grande movimento, mas os outros são movimentos. Esse do consignado, por exemplo, vai demorar para pegar e ganhar velocidade. O FGTS é um dinheirinho, mas não é uma coisa muito grande. Então, não há um movimento gigantesco que vai provocar alguma coisa muito forte na economia. Mas também não tem nada para corrigir os rumos. Hoje eu trouxe um levantamento exclusivo aqui da CNN mostrando que a inflação do prato feito, que é esse prato básico de refeição do brasileiro, está subindo mais de 9%, na comparação com 5% da inflação geral. Então, todas as medidas de inflação de alimentos já estão mostrando que esse custo é muito alto e a inflação é resultado de todas as outras políticas que o governo fez até aqui. Então, pode até não fazer uma coisa que faça a economia disparar que nem uma louca, mas também não vai deixar a economia esfriar, a economia voltar a se equilibrar. Acho que a gente tem um teste importante aí para toda essa tentativa do Lula, que, aliás, hoje fez um afago ao Haddad, longe de apoiar sua política econômica, é mais um afago político, que é a semana que vem a reunião do Copom. Vai ser a primeira reunião do BC com o Gleisi Hoffmann no Palácio do Planalto. Continuamos nesse exercício, Daniel Rittner? Custos econômicos versus benefícios políticos? Então, sem entrar na seara econômica, olhando mais para o lado político. Ontem eu passei a tarde toda no Palácio do Planalto e ouvindo ali diversos auxiliares do presidente, está muito nítido de que ninguém acha que você tem uma necessidade de correção. Você tem uma fadiga de material, conteúdo ruim. O problema, o diagnóstico, segundo o Palácio do Planalto, é o empacotamento. E aí entra muito aquele que você citou ali, que estava atrás do presidente no nosso VT, Sidônio Palmeira. Ele é o maestro do governo? Fala para mim, ele é o maestro do governo. Ele tinha a posição de um maestro ali. Foi o ministro que mais se encontrou com o Lula ao longo do mês de fevereiro. Basta ver as agendas públicas. Todo dia, 9 da manhã, né? Então, esse mago do Kremlin, fazendo referência ao livro do Jano da Empoli, que mostra ali como você tinha ali um grande conselheiro de Putin, que parece se reproduzir no ambiente político de Brasília, ele acha que está tudo ok, o problema é um empacotamento e vai, digamos, relançar o governo na primeira semana de abril. Com uma nova abordagem, um novo slogan, uma nova pegada, mostrando o seguinte, que olha, 50 mil pessoas saem da miséria por dia nesse país e o governo comunica mal. O pé de meia tem mais beneficiários do que muitas capitais de estados e tentar comunicar isso de uma forma diferente. O problema é o seguinte, as pessoas não estão pensando no pé de meia, as pessoas estão indo no supermercado e vendo o preço da carne, do ovo, do leite, do café muito caro. As pessoas voltam do trabalho e têm medo de chegarem em casa ou de pegarem um celular na rua. Esse tipo de problema é mais concreto, não é o pé de meia, não é o crédito consignado. Como disse o João Santana, predecessor do Sidônio Palmeira, lá atrás, responsável pelas campanhas do Lula nos anos 2000, no Lula 1 e no Lula 2, ele deu uma entrevista muito curiosa no jornal o Globo de hoje, que diz o seguinte, o problema é muito maior do que 2005, auge da crise do mensalão, porque você tem sensação de déjà vu, cargas de monotonia no governo e sentimento de beco sem saída. Aí não há marqueteiro que resolva para ele. Bom, nenhum de nós aqui, né, nem você, né, Cris, a gente vem do campo do marketing político.
A gente se dedica a entender o que vai pela cabeça dos que atuam no campo do marketing político. Mas somos profissionais de comunicação, vivemos disso. Ninguém inventou a roda nisso daí. O que seria isso que o Daniel está falando? Se é que o Daniel está guardando, ainda vai dizer para nós depois. O que vai ser essa nova comunicação? O que é esse novo jeito? Linguagem simples e direta. Linguagem simples e direta. Não, William, você conseguiu entender o que é essa nova comunicação? Se a gente pegar nas sutilezas desde janeiro, né? Acho que o Sidônio tomou posse primeira semana de janeiro. Você tem algumas questões que mudou. O presidente falando mais, muitas vezes tendo impacto negativo, como hoje até, né? Falando uma declaração machista, né? Misógina. Mas você tem o presidente aparecendo mais, você tem uma tentativa de empacotar mais as propostas do governo, você tem o Padilino na saúde para tentar fazer um marketing ali. Só fazendo papel de advogado de diabo contigo, meu colega. O que isso aí tem de novo? Mas não era feito antes. Mas não era feito. O Lula sempre falou pra caramba. Não, mas se você pega a gestão do Paulo Pimenta com a do Sidônio, eu estou falando que eu sinto que tem essa diferença de tentar colocar mais o Lula na roda, o Lula falando mais, comunicando mais, dando mais entrevista, dando mais coletiva, mais quebra-queixo, no jargão que a gente conta. Acho que aí tem alguma coisa de mudança. Agora, o problema é que o terreno está muito espinhoso. O terreno para ele atuar, que é o que o João Santana fala, que o Daniel reproduz. Você tem um mau humor, você tem violência, você tem inflação. Então, não tem uma solução, uma bala de prata na comunicação, no marketing, suficiente para fazer enfrentamento a uma inflação como a que foi revelada hoje, ou a uma taxa de criminalidade como ela está sendo feita. Como é que vocês, na Eurásia, que são especializados em traçar cenários de risco, enxergam a capacidade ou não capacidade do governo de enfrentar esse momento difícil? Do ponto de vista político e de comunicação, claro. Sim, alguns pontos. Primeiro, é claro que cada governo sempre coloca um peso desproporcional sobre como que comunicação pode melhorar ou piorar seus índices de aprovação popular. Geralmente, índices de aprovação popular são derivados muito mais de fatores de sentimento do consumidor, como é que está a sua vida. Que é o que o Daniel falou. Então, eu acho que existe essa visão do Palácio Planalto, acho que vai haver mudança na estratégia de comunicação. Eu sou cético que faz muita diferença em termos de apoio popular. Mas é normal. Geralmente, governos acham que tem mais capacidade de digitar os rumos da sua aprovação só da maneira com a qual você empacota as suas atividades. Dois, em termos do governo poder navegar o ambiente atual, a melhor estratégia é não entrar em pânico, né? Deixa a economia esfriar, deixa o Banco Central fazer o seu trabalho de trazer a inflação para baixo e entra em 2026 com uma economia que pode ter uma retomada com menos juros. E eu digo por quê? Porque o governo não está numa posição muito calamitosa nos seus índices de aprovação popular. A gente tem que reconhecer, a taxa de aprovação popular mediana de todas as pesquisas no mês de fevereiro era de 43% de aprovação, aprova e desaprova. Se você pega a média ponderada, que você pega ao longo do tempo, está em 45%. Qualquer governante com uma taxa de aprovação acima de 40% tem uma boa chance de se reeleger. Então, vamos com um pouco de calma de que o governo agora está num índice de aprovação muito... que dificilmente o presidente está numa posição de poder se reeleger. O Donald Trump está com uma aprovação de 48%. Né? O Jair Bolsonaro, no seu terceiro ano de governo, estava com a taxa de aprovação de 32%. Mas então, é 24% a aprovação. A que vale, vamos dizer assim, o Instituto pelo Datafolha, né, que é o mais Você pega a média dos 5 institutos que publicaram ótimo bom, está a média de 30. Datafolha é um ponto fora da curva, tá certo? Eu estou falando da mensuração binária, aprova, desaprova, que é geralmente a métrica que você usa para poder tentar fazer previsão de eleições. E a métrica aprova, desaprova, você pega o regular e aí você força o regular, você está mais para positivo ou negativo, está com 43%. Então, não é uma aprovação baixa. Então, não tem por que o governo começar a acionar os botões para tentar aumentar a popularidade, porque se simplesmente não panicar, deixa a economia esfriar, aí o câmbio pode se fortalecer, ajuda na inflação, aí começa a reduzir juros, o Lula está numa posição razoável para 2026. Então, eu discordo da visão que nós estamos numa situação crônica onde o presidente já está num beco sem saída e não é favorito em 2026. Eu acho que essa leitura é um pouco equivocada. Daniel. Pode ser. O Cris tem um excelente ponto.
mas eu ainda insisto que eu acho que o sentimento na política do governo, do Palácio do Planalto, é mais para modo pânico do que vamos navegar, vamos aguentar aqui tranquilos que em 2026 a gente vê. E aí, qual que é a melhor tática também, além de ser muito forte a tentação de medidas populistas, é você recorrer sempre ao comparativo do Bolsonaro. Ameaça a democracia, o discurso contra o Bolsonaro. E é um discurso que impede o governo de agir e de propor coisas novas. Veja ali, por exemplo, insisto ali na entrevista do João Santana que ele propõe. Cadê aquela história da escala 6x1 que tem uma ótima repercussão na sociedade e que o governo esqueceu? O governo não apoia. O governo se concentra, em vez de impulsionar ou engajar a provocação excelente de Fernando Haddad no Twitter esse fim de semana de vamos falar sobre super salários do judiciário, nós estamos prontos para provar que o governo compra essa ideia e a oposição. O governo gasta e os governistas, os simpatizantes de esquerda, gastam o fim de semana falando do que mesmo? Do Frei Gilson. William, Diga, eu quero fazer um complemento aqui do que disse o Cris, né? Trazendo um pouco a perspectiva do mercado financeiro. O mercado anda meio quieto, não há nenhum solavanco acontecendo agora no mercado. Os últimos dias mais nervosos foram muito mais em função de Donald Trump do que de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. E o grande alerta é exatamente para esse grau de pânico do governo, né? Porque não há, mesmo o governo fazendo todo um esforço, ele não vai ter espaço para fazer coisas grandiosas. Mas dependendo do volume de pequenas coisas, várias pequenas coisas que ao mesmo tempo vão fazendo uma corrosão nas contas públicas. Vamos ver o que vai acontecer, por exemplo, no encaminhamento do orçamento federal. Tira um pouco daqui, coloca um pouco dali, aproveita uma manobra para cá, outra para lá. A mesma coisa com relação ali da inflação dos alimentos. Então, uma quantidade muito grande de pequenas coisas também é capaz de deixar o mercado mais com o pé atrás com relação ao governo. Então, assim, ninguém está esperando um grande anúncio, um grande movimento, mas a quantidade de pequenas coisas assusta e está deixando todo mundo meio com a orelha de pé. E o papel do Sidônio Palmeira, principalmente nessa intermediação do que vai falar o presidente Lula, também está chamando a atenção. Não vou me aguentar, William, eu só vou complementar aqui em 10 segundos. Fica à vontade. O medo, me parece que o clima hoje o medo de perder é maior do que o desejo de ganhar. Uma grande provocação que você fez, você viu, Cris? Porque você está indo num ponto que, em linguagem militar, seria qual é a avaliação do dano que a batalha trouxe? Que qualquer comandante militar tem que fazer com seus subordinados. É o seguinte, ok, nós estamos em combate. Qual é o estado das nossas forças? Quais são as perspectivas que nós temos? O Cris diz o seguinte, o comandante Lula não teria motivos para estar muito preocupado, para entrar no modo pânico. Aperta o botão de pânico, estabiliza, para tudo isso daí, porque a coisa está feia. Se você considera as séries históricas estatísticas, ele não deveria pensar assim. Mas ele está pensando assim? Sim, e tem um componente que reforça o fato dele pensar assim, William, que é o final da carreira política dele. Ele vai terminar essa carreira política vitoriosa, né? Se a gente somar tudo, sem entrar no mérito do que fez e do que não fez, com uma derrota, né? Indicando um sucessor que vai perder, ou ele mesmo perdendo para um Tarcísio da vida, perdendo para o Ronaldo Caiado, né? Perdendo para o Ratinho, sabe? Do ponto de vista do personagem, e o personagem a gente sabe que o ego é muito grande, assim como dos outros também, políticos dessa estatura têm um ego grande, ele vai terminar assim. Então, acho que isso aflige muito. E um segundo fator é tudo que foi falado na campanha de 22 e que não foi entregue, né? Ou seja, para pegar em questões políticas como a frente ampla, né? Um governo universal, os democratas contra os antidemocratas, para pegar por aí, para chegar na simbologia da picanha. Da picanha que tal? Tá quanto? Quanto que foi a picanha no conjunto da obra aí, sei lá, 30%, 40%? Alta de 20%. Né? Assim, então, assim, não entregou. Não entregou, está correndo o risco de encerrar a carreira com uma derrota fragorosa, vamos dizer assim.